voltamos ao segundo bloco do programa Despertar da Consciência, com o tema o pensamento. Sr. Sebastião, existe aquela frase que é muito comum a gente ouvir quase que diariamente, vigiai e orai, que é para a gente vigiar os nossos pensamentos. E o senhor pode explicar para a gente mais detalhadamente como vigiar os pensamentos? Não é muito difícil. Agora eu preciso estabelecer o que eu quero pensar. Porque a partir do momento que eu estabeleço que tipo de pensamento eu quero elaborar, que tipo de emoções eu quero trabalhar, que tipo de palavras eu quero criar, aí fica fácil vigiar. Porque eu preciso ter alguma coisa, uma pauta para que eu possa ficar atento para que eu não possa, para que eu não fuja daquela realidade. Sim. Agora, se eu não estabeleço o que eu vou criar, é muito difícil vigiar aquilo que eu nem sei o que eu estou fazendo. Por isso, a partir do momento que, pela manhã ou ao deitar, eu estabeleço que tipo de padrões ou de pensamentos, ou que tipo de pensamentos, quais os seus padrões, né, quais a preferência por isso, por aquilo, então eu já sei. Então, se eu estabelecer de manhã que dia eu quero construir, porque o dia é bom, eu é que vou fazê-lo melhor. Porque muitas pessoas falam, o dia não foi bom para mim, o dia é uma dádiva divina, então eu é que tenho que ser bom para fazer alguma coisa naquele dia. O dia, ele está ali como uma oportunidade para qualquer um, ou o ano, ou seja lá o que for. Agora, a partir do momento que eu estabeleço o tipo de padrões, o tipo de ideias, o tipo de emoções, o que eu quero fazer com todo esse potencial, aí eu posso vigiar e agir, porque o orar é ação. Então eu vigio aqui, eu quero criar alguma coisa e eu vou agir, eu vou trazer o meu patrimônio para fora e colocá-lo na prática. Então, vigiar e orar é o mesmo que pensar e agir. Exatamente. Então você foi bem no centro consciencial da estrutura. E assim, a gente consegue mudar a estrutura do pensamento? A qualquer momento e em qualquer lugar. Porque o pensamento é a expressão da minha consciência. Então está ali e eu posso mudá-lo para melhor ou até certo ponto para pior. Eu só não consigo mantê-lo para pior durante muito tempo, porque aí a minha maquinária de expressão começa a desmanchar. Porque se eu começar a pensar negativo e repetir o pensamento, a própria mente começa a desorganizar-se. E se ela desorganiza, é ela que mantém o universo perispiritual em harmonia. E se ele desorganiza, ele é o modelo organizador que mantém o corpo em harmonia. Se ele começar a desorganizar, o corpo adoece. Então, por conta dessa problemática, e a própria dor me chama a atenção, e eu começo a reorganizar o pensamento para reorganizar os meus próprios equipamentos. Então, a base do pensamento, a estrutura do pensamento, o seu teor vibracional, como falamos, nós podemos mudar em qualquer momento, em qualquer lugar. E não é difícil fazer isto, porque uma boa leitura enriquece a mente. Joana de Ângeles. Acalma o coração, acalma as emoções e estimula o progresso, essas potências a serem manifestadas. Uma boa música pode também fazer isto. Um bom papo, então eu posso, com vários meios ou métodos, mudar a base estrutural do pensamento. Agora, se eu deixar que aquela ideia infeliz, né, e outras situações deprimentes comande a minha realidade, daqui a pouco eu não consigo mais sozinho sair daquele labirinto que eu mesmo criei. Nós podemos assimilar essa questão do pensamento como com a lei da atração? Eu desejo algo, mentalizo aquilo para que ele seja realizado. Assim funciona também o pensamento? A Joana de Ângeles mostra mais ou menos assim na obra Plenitude. E nós colocamos no capítulo 10, né, do livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, como processo de autocura. Então nós vamos visualizar-nos recuperados no futuro, quer dizer, eu me programo para ser saudável, reconstruir os meus equipamentos mentais, perispirituais e físicos, só que eu não vou apenas, como no filme Segredo, me ver no futuro mais rico, mais isso ou aquilo. Eu vou me visualizar vendo esse sucesso, esse êxito, mas trabalhando, assumindo responsabilidade para gerir aquela situação. No filme Segredo, o que mais fica evidente é aquele caso do moço que queria ganhar, né, alguns milhares de dólares lá, porque ele tinha um projeto.
Agora, aquele que quer que chova dinheiro na cabeça dele sem ele trabalhar, que lá eu não sei se dá muito certo, não. Mas aquele que tem um projeto, ele está propondo trabalhar. E o resultado do seu trabalho vai ser o dinheiro que ele pretende ganhar. E nesse caso, se eu quero saúde, eu vou visualizar-me recuperado, trabalhando de forma diferenciada que eu estava trabalhando até que o meu corpo adoecera, e eu vou respeitar a vida em toda parte, a partir dessas novas atitudes, aí sim eu vou ter a minha saúde recuperada. Mas só a visualização de um corpo saudável para não fazer nada ou para fazer pior do que antes, isso não vai funcionar na prática. Então, não, assim, é fundamental que a gente pense sim, não é errado a gente pensar em melhorar de vida, mesmo que financeiramente, desde que essa vontade, esse nosso desejo tenha um lado positivo não só para mim, mas para aquelas pessoas que estão ao meu redor. Seja para ajudar uma entidade, seja para formar uma empresa, algo que ajude o meu próximo. É exatamente por aqui. Vamos fazer um breve relato. Não tem pessoas que querem ganhar dinheiro, de preferência na loteria, sem trabalhar para ajudar os seus semelhantes. Isso não ajuda nem a ele e às vezes nem ao semelhante. Ele precisa estabelecer uma proposta onde ele vai colocar os seus potenciais a serviço do progresso e a consequência seria os valores monetários. E que esses valores monetários não precisariam ser dados gratuitamente nem para uma entidade nem para qualquer coisa. Ele colocaria esses valores para gerar progresso. Então é melhor, às vezes, ele gerar trabalho do que ajudar uma entidade que atende as pessoas que estão desempregadas. Então, se ele gerar força de trabalho, ele vai ajudar aquela entidade sem dar o dinheiro diretamente. Ele pode ajudá-la também, para que ela possa fazer isso enquanto não haja trabalho. Mas o ideal é que ele resolva a causa e não apenas amenize o efeito. Então, nós podemos fazer uma coisa e outra se quiser, mas o mais importante é resolver a causa que está gerando o desemprego. Então, se eu tenho dinheiro, eu vou gerar progresso, eu vou gerar empregos, e essas entidades que assistem os desempregados no futuro não vão precisar existir. Então, é como diz naquela frase, né? Não adianta somente a gente oferecer o peixe, a gente também tem que ensinar a pescar. Essencialmente, quando você dá um peixe para alguém, você deu uma refeição, ou um pouco mais, dependendo do tamanho do peixe. Agora, se você ensina ele a pescar, você deu refeição para a vida toda, porque a partir dali ele está livre de você, que já está liberto. Ele conheceu a verdade e agora torna-se um homem livre porque ele sabe buscar a sua própria refeição. O pensamento, ele é a nossa capacidade criativa de agir? Exato, é a nossa capacidade criativa em ação. Então, na consciência, ele é pura intuição. Na expressão, ele é razão, ele é raciocínio, ele é o que você precisar para arquitetar, para construir, para desconstruir, para aprimorar, para que você possa fazer o que for necessário para o seu e para o bem-estar do meio. Então, quando nós expressamos um desejo de construir ou reconstruir uma realidade, esse pensamento viaja da consciência para o laboratório onde isso vai se dar. O pensamento em si, como nós colocamos no livro, no capítulo 7, o espírito seria o empresário. A mente é a sua empresa, o seu laboratório de trabalho. Os pensamentos são os arquitetos. Então, esses arquitetos vão construir todo o cenário, tudo que vai precisar fazer e repassa. Ele vai ser fotografado para o universo perispiritual, que nós chamamos de construtores, que é um modelo organizador biológico. E os operários estão no corpo físico. É por meio do corpo físico que eu vou agir, de fato, no meio onde me encontro. E o resultado disso é o produto que eu tenho para ofertar. Eu imaginei sendo compassivo ou exercendo a compaixão para com o meu semelhante, eu penso, eu planejo tudo isso, aí na ação eu vou demonstrar essa compaixão. Pelo um olhar de ternura, pelo um abraço, pelo um aconchego, pelo um diálogo aprimorado, pela uma assistência qualquer que eu vou demonstrar às vezes a nível físico, porque a nível mental poucas pessoas percebem que eu estou orando, que eu estou fazendo alguma coisa de fato. Então eu preciso às vezes fazer algum movimento que os sentidos físicos da pessoa ou do meio perceba. E para isso eu preciso de toda essa equipagem, desde a essência da consciência até
a sua mais simples expressão. A nossa vida, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, são reflexos dos nossos pensamentos, resultados dos pensamentos que nós temos? Emmanuel, nós colocamos também essa lição de Emmanuel no capítulo 5, logo no primeiro parágrafo, ou no primeiro item, a mente é o espelho da vida. Então, através da mente, quando esse teor vibracional dos pensamentos se achega, eu me vejo nas situações do entorno. Então, se tiver alguma coisa fora de mim parecido com o que está dentro de mim, eu vou pensar que a situação, né, deprimente está fora e às vezes não dentro, ou até a situação agradável também. Então, conforme eu sou, conforme a estrutura dos meus pensamentos, das minhas emoções, é o que eu percebo no meio externo conforme essas lentes internas. Então, dá para reorganizar isto ou desorganizar segundo a vontade, o conhecimento e a atitude de cada um. Tem mais uma pergunta com relação ao pensamento. Mas eu acho que a gente vai deixar para o próximo bloco, mas a gente já pode pensar sobre essa pergunta. Aquilo que eu penso vai ser sempre o que eu quero, o que eu desejo, ou eu posso ter uma influência externa? Então vamos deixar alguém pensar nisso, né, e voltamos na sequência, né? Exatamente, a gente volta daqui a pouquinho.